Vamos falar sobre os ciclos reprodutivos. Antes de falarmos realmente dos ciclos, vamos falar dos dois tipos de reprodução que existem inicialmente, que é a reprodução assexuada e depois a reprodução sexuada. Na reprodução assexuada, não tem troca de gametas, daí a palavra assexuada, não sexo, não tem separação de gametas. O primeiro tipo de reprodução assexuada é a divisão binária, também conhecida como cisparidade ou bipartição. Nele, você tem um organismo, ele simplesmente divide, faz um processo de mitose e formam dois indivíduos idênticos. Isso acontece nas bactérias, protozoários, algas, plateumintos e nos vermes poliquetas, nos anelídeos poliquetas. Ainda como reprodução assexuada, existe o brotamento. Brotamento é, obviamente, o surgimento de pequenos brotos nos indivíduos, formando uma colônia, e quando esse broto se desprende daqui, ele vai para o substrato, ele desenvolve um outro indivíduo. Bactérias podem fazer isso, protozoários, fungos, poríferos e quinidários ou selenterados. Ainda como reprodução assexuada, temos a esporulação. Ela recebe esse nome porque ela acontece a formação de esporos. Esses esporos, quando são produzidos, eles germinam quando colocados em condições ideais, quando caem em condições ideais, né? O ambiente tem condições ideais. Ocorrem em bactérias, protozoários, fungos e plantas. Isso aqui é o esporo. Aí ele cai no solo e desenvolve as hifas. E desenvolve, no caso aqui, o fungo. A reprodução assexuada ainda, existe uma outra forma conhecida como esquizogonia. O que acontece na esquizogonia? O núcleo sofre várias divisões. Então, primeiro tem divisões sucessivas do núcleo, para depois acontecer a divisão do citoplasma. Aí formam várias formas que são chamadas de esquizontes. O principal exemplo é o protozoário causador da malária, que é o Plasmodium falciparum. Ele faz esse tipo de reprodução chamada de esquizogonia. A outra reprodução assexuada que conhecemos é fragmentação, laceração, mas atualmente ela é mais conhecida como regeneração. O organismo se fragmenta em pedaços e cada um destes consegue formar novos indivíduos. É o que está acontecendo aqui na planária, olha. Foi feito um corte na planária, ou então ela mesma faz o processo de fragmentação, e aí daqui surgiu uma nova planária, e daqui surgiram 3 novas planárias. Aqui é o caso da estrela do mar, também com a fragmentação ou laceração de uma parte do corpo, vão formar 2 novas estrelas. É o processo de reprodução assexuada, chamada de fragmentação, também conhecida como regeneração. E aí existe a reprodução sexuada. O que acontece na reprodução sexuada? Troca de gametas. Então tem o gameta masculino, veja, masculino, feminino, feminino, masculino, feminino, masculino. Sempre quando houver a troca de gametas, está acontecendo uma reprodução sexuada. Em relação à reprodução sexuada, os animais podem ser monóicos. Quando falamos que eles são monóicos, é porque eles são hermafroditas, têm os 2 sexos em um mesmo indivíduo. Quando os sexos forem separados, o macho e a fêmea, aí nós chamamos esses animais de dioicos. O macho e a fêmea, dioicos, sexos separados, 2 animais, cada um com seu sexo. No caso do hermafroditismo, nós temos um animal monóico, porque ele sozinho, único, tem os 2 sexos. Uma forma especial de reprodução sexuada é a partenogênese. O que significa partenogênese? É quando o óvulo se desenvolve sem ser fecundado. Ele pode ocorrer tanto nas plantas,
animais, vertebrados, vermes e insetos. O exemplo clássico que nós temos é a reprodução das abelhas. Então você tem a rainha produzindo os óvulos, o zangão produzindo o espermatozoide. Quando o espermatozoide fecunda o óvulo, ele forma um zigoto 2N, que vai ser a operária ou a rainha, que vão ser fêmeas. Se o óvulo não for fecundado e ele sofrer um processo de evolução, esse processo chamado de partenogênese, ele vai formar o zangão. Então, o zangão só tem mãe, não tem pai. O zangão vai ser haploide. E as fêmeas, o zangão que é o macho, haploide. E as fêmeas serão diploides. Ainda como formas especiais de reprodução sexuada, existe a pedogênese. Pedogênese é o desenvolvimento de óvulos em indivíduos ainda na fase larvária ou larval. Quem que apresenta esse tipo de reprodução sexuada? Alguns insetos e vermes. E existe um processo também especial de reprodução sexuada chamada de neotenia. A neotenia é a formação de gametas por meiose ainda no estágio de larva, com gônadas maduras. Os gametas são fecundados e originam zigotos. Isso acontece em salamandras, que são anfíbios. No caso desse aqui, é um axolotl. O axolotl é uma salamandra que não passa da fase de larva. Já no estágio de larva, ela desenvolve, ela produz os gametas e ela não passa dessa fase aqui. Ainda na reprodução sexuada, podemos ter, inclusive seres humanos, apresentam a poliembrionia. Poliembrionia é a formação, o próprio nome já diz, poli, muitos, embrionia, embriões, formação de vários embriões a partir de um único zigoto. Então, no caso dos gêmeos univitelinos, tem uma célula, um óvulo e um espermatozoide. Esse óvulo e esse espermatozoide vai originar 2 ou mais indivíduos idênticos, que é a formação dos gêmeos univitelinos. Quando a mulher produz mais do que um óvulo por mês e todos esses são fecundados, há a formação dos gêmeos bivitelinos, também a formação de vários embriões, né? 2 ou mais embriões. Então, os univitelinos, um óvulo e um espermatozoide, que sofre uma divisão. Nos gêmeos bivitelinos, 2 óvulos e 2 espermatozoides. A grande maioria dos seres, eles passam por uma fase de reprodução haploide e por uma fase diploide. Só que nós vamos reconhecer os 3 tipos de ciclos que existem, ciclos reprodutivos. O ciclo haplobionte, o ciclo diplobionte e o ciclo haplodiplobionte. No ciclo haplobionte, a própria palavra do ciclo, o nome haplo, quer dizer que o indivíduo adulto, o organismo adulto haploide. Então eu tenho o organismo haploide. Para que ele faça gametas, se ele já é haploide e os gametas são haploides, é preciso que aconteça uma mitose. Então os gametas vão ser haploides. Se o organismo haploide gera gametas haploides, mitose. Gametas masculinos e femininos. Tem uma fecundação. Quando eu junto N daqui com N daqui, vai formar um zigoto 2N. Esse zigoto 2N, para ele voltar a ser um organismo adulto haploide, tem que haver uma meiose. Essa meiose chama-se inicial ou zigótica. Porque quem é que está sofrendo a meiose? O zigoto. Ela acontece no início da vida. Daí chamada de meiose inicial. Também chamada de zigótica. Porque quem está sofrendo o processo de meiose é o zigoto. No ciclo diplobionte, diplo 2N, acontece especialmente aqui nos humanos, né? E o indivíduo adulto,
ele vai ser um indivíduo 2N, um indivíduo diploide. Para que o homem e a mulher façam óvulos espermatozoides, o óvulo tem 23 cromossomos e o espermatozoide tem 23 cromossomos. Daqui para cá aconteceu uma meiose. Aí o espermatozoide fecunda o óvulo e forma o zigoto. O zigoto é a junção do espermatozoide com o óvulo. N mais N, 2N. 23 mais 23, 46. Que vai formar o indivíduo. Esse indivíduo, para poder chegar nessa fase aqui, ó, ele tem que sofrer várias mitoses. E aí ele vai formar um indivíduo adulto. Onde que vai acontecer a meiose aqui, ó? Para fazer os gametas. Então essa meiose é chamada de meiose gamética. E o último, que é o ciclo haplodiplobionte, ele acontece muito em plantas. Também é conhecido como alternância de geração. Mas isso não quer dizer que alguns animais não façam esse tipo de reprodução, que é a alternância de gerações. Nós temos um adulto 2N e um adulto N. O adulto 2N é chamado de esporófito e ele tem células chamadas de esporângio que vão sofrer meiose para fazer os esporos. Os esporos, quando caem no solo, germinam e formam o gametófito, que é um organismo também N. Esse organismo N, gametófito, vai produzir gametas. Os gametas vão ser N, gametas masculinos e gametas femininos, que foi através do processo de mitose que esses gametas foram produzidos. Aí vai ter a fecundação. Gameta masculino fecunda o feminino. Fecundação. Zigoto 2N, porque N daqui mais N daqui vai dar o 2N. Esse zigoto 2N vai sofrer uma série de mitoses e vai formar o esporófito novamente. E o ciclo continua. Então, por que alternância de gerações? Tem uma fase que o adulto é 2N e existe uma fase que o adulto é N. A meiose é chamada de meiose espórica ou intermediária. Por que ela é espórica ou intermediária? Porque para fazer os esporos é que aconteceu o processo de meiose. Por isso, meiose espórica. Ou intermediária, porque ela é no meio do ciclo. Então, para finalizar, terminamos aqui a aula de ciclos reprodutivos. Falamos então da reprodução sexuada e assexuada e dos tipos de ciclos que existem. Ciclo haplobionte, diplobionte e haplodiplobionte.